Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Fé dos Nossos Pais. Estou mais uma vez aqui para apresentar a você a mensagem de salvação, mensagem que estará preparando nossa vida para ascendermos ao céu, a fim de vivermos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, vivemos em tempos difíceis, tempo em que nossa vida espiritual depende muito de Cristo, mas o que tem se notado em nossos dias é uma ampla ignorância por parte de muitos e principalmente daqueles que são cristãos, que seriam luz diante do nosso mundo, mas têm se mostrado, têm se apresentado como trevas perante o mundo em que nós vivemos. A palavra de Deus, ela nos guia todos os dias, é a luz que ilumina os nossos caminhos. Por isso, o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de grandes expectativas por parte de muitos. Por isso é que o Espírito de Profecia, a serva do Senhor, ela diz de que governantes e estadistas estão todos expectantes para ver o que vai de concreto acontecer diante do nosso mundo. Amados, nós estamos vivendo no ápice final da história da humanidade. E ao dizer isso, vivemos num período em que aquilo que pode ser feito deve ser feito enquanto vivemos na época de paz. O assunto de hoje, ele tem como tema os passos da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que lição nós podemos extrair de Cristo? A Bíblia, em Mateus capítulo 24, nos traz uma referência de assuntos que o nosso Senhor Jesus Cristo apresentou-nos como bússola para conduzir a nossa vida. E aqui eu encontro em Mateus capítulo 24, o verso 3 diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Amados irmãos, quando nós estudamos a Bíblia, a primeira resposta de Cristo que nós encontramos aqui no livro de São Mateus, capítulo 24, versículos 3 e 4, encontramos um episódio, amados, questionaram-lhe para saber a respeito das coisas as quais Cristo lhes predizia. Então, Jesus, de forma mansa, de forma humilde, Jesus apresenta-se diante dos homens, diante desses discípulos, dizendo-lhes: Vede que ninguém vos engane. Amados, o engano seria um dos eventos, um dos passos da volta de Cristo. Jesus estava explicando a esses discípulos de que antes da sua vinda, o engano se manifestaria diante do mundo. Homens e mulheres seriam enganados por falsas teorias, por ensinos errôneos, ensinos de demônio, ensinos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. E o texto aqui nos diz de que no Monte das Oliveiras, Jesus assentava-se. Amados, nós encontramos os grandes sermões pregados por Cristo no monte. São sermões de referências. E este sermão também não é um sermão particular. É um sermão, é o clímax. Eu considero este capítulo como o clímax da missão de Jesus Cristo, da obra de Cristo em favor da salvação do homem. E eu vejo aqui Cristo no ápice da mensagem apresentando esta profecia que poderia se cumprir antes do seu regresso para salvar os remidos. E a Bíblia também vai nos dizer o seguinte: vejam que vivemos num período onde o engano se intensificou, onde homens e mulheres em busca de milagres correm de um lado para outro, homens que estão sendo enganados por homens que dizem ser profetas, mas no fundo não são. Amados, o mundo em que nós vivemos
está cheio de cristãos que querem provar a Deus. Está cheio de cristãos que não confiam no poder maravilhoso de Deus. Por isso é que saem de um lado para outro, são movidos como palhas quando o vento sopra, são movidos como pessoas que não temem, não creem, são pessoas que não compreendem que a verdadeira grandeza do poder de Deus está no relacionamento que nós temos com Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos saber, precisamos compreender que o engano ele está centrado num dos eventos aos quais Cristo nos anunciou. Quantos homens hoje se levantam dizendo de que são profetas? Quantos homens hoje se levantam, vêm em nome de Jesus, mas no fundo, são sepulcros caiados? Quantos homens se levantam diante do nosso mundo, apresentando-se como emissários de Deus, mas não foram enviados? Amados irmãos, eu vou trazer para você o texto bíblico de Jeremias, capítulo 23. Há muitos homens que estão saindo, se levantando, alegando falar em nome de Deus, mas esses não foram chamados. Há homens que estão se levantando nos nossos dias dizendo de que estamos falando em nome do Senhor, estamos pregando em nome do Senhor, operando curas, milagres em nome do Senhor. Veja o que o texto bíblico diz. Jeremias, capítulo 23, no versículo 4, diz o seguinte: ai dos pastores que dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Esta mensagem, amado, é uma mensagem terrível, uma mensagem tremenda. Eu vejo aqui o Senhor falando aos falsos profetas, aos falsos pastores, que intitulam-se como emissários de Deus, mas no fundo, não têm um senso do chamado em suas vidas. Correram para servir ao Senhor, mesmo não sendo chamados. Há homens que estão apacentando ovelhas, mas no fundo são lobos, são roubadores. Homens que estão falsificando a mensagem, apresentando uma falsa mensagem, um falso evangelho, ao invés de pregarem o evangelho do reino, o verdadeiro evangelho que nos traz a salvação. Por isso é que o Senhor nos diz: ai dos pastores que estão dispersando as minhas ovelhas. Há muitas ovelhas que estão sendo dispersas. Por quê? Esses falsos pastores estão alimentando estas ovelhas com um maná, um pão que é delicioso, mas este sabor não permanece para sempre. E também o outro lado é que há muitos pastores, há muitos falsos que estão dirigindo rebanhos, mas esses não sentiram o senso do chamado, não tiveram o senso do chamado, mas estão correndo para servirem a Deus. Isto será naquele dia, quando Cristo vier, Ele dirá: não vos conheço. Por quê? Estão apacentando mal as ovelhas. E muitos cristãos, eles correm de um lado para outro em busca de solução de seus problemas e se esquecem de buscar a Deus, que é aquele que pode operar tudo na vida do cristão. Por isso, meu querido irmão, antes de terminar, eu quero dizer para você: confie em Deus, deposite tua confiança nele, abrace a causa, viva por ele. Faça as coisas para a honra e glória do nome dele. Não se deixe levar pelas astúcias do diabo. Não permita que você seja presa fácil do diabo. Seja um herói, ainda que sejas tentado, ainda que você padeça por situações incríveis em sua vida. Confie no Senhor, Ele muito fará. Confie no Senhor, Ele será o teu escudo verdadeiro. Confie no Senhor, além dele não há outro. Por isso, eu quero te convidar, se você quer tomar uma decisão e dizer: Senhor,
Por meio desta mensagem, eu quero dedicar minha vida a Ti, confiar no poder de Deus e não depender minha fé, minha esperança na vida, na pessoa destes servos inúteis, servos infiéis, desses falsos profetas. Dobre o teu joelho todos os dias da tua vida para que compreendas. E o meu convite nesta noite é: busca Jesus, busca Jesus. Faça parte do grupo dos homens que estão se preparando para herdarem o céu. Por isso, para terminar, eu te convido a inclinar o rosto, mas vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado por essa mensagem. Obrigado, Senhor, porque Teu amor é maravilhoso. Pai Santo, não permita que sejamos enganados por homens falsos, homens que não estão comprometidos com a Tua causa, homens, Senhor, que não entenderam o verdadeiro significado do chamado. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, prepare nossos corações, dá-nos o discernimento, por meio do Teu Santo Espírito, que possamos compreender e identificar quais são os verdadeiros e quais são os falsos, a fim do Teu Evangelho não ser confundido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.